Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus abençoe hoje o seu dia. Hoje, dia 11 de junho de 2023, e nós vamos continuando nessa reta final a leitura do livro de 1 Crônicas. Estarei lendo o capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 32, que está escrito assim: Funções dos porteiros. Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Melesemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também o seu filho Semaías, a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otni e Rafael e Obed e Eusabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes, de força para o ministério, por todos 62. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos, Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo, seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do Oriente a Selemias, e lançou-se sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte. E a Obed-edom, a do sul, e a seus filhos a casa das tesourarias. E a Supim e a Oza, e a do ocidente, com a porta Selequete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte a outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. A guarda dos tesouros. E quanto aos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita foi chefe dos pais Jeieli, e dos filhos de Jeieli, Zetã,
e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Ozielitas, Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho, e Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zincri, seu filho, e Selomite, seu filho. Este, Selomite e seus irmãos tinham cargos de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras, as consagraram para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e de seus irmãos, os oficiais e os juízes. Dos Izaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Razabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham cargo dos ofícios de Israel. Daquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazer e Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Amém? Louvado seja Deus. Podemos ver que toda a organização está sendo colocada em prática, né? A organização dos sacerdotes, a organização, né, de preparação de todos os utensílios, e agora também a organização, né, teve a organização dos cantores e seus turnos, que foi falado pela pastora Maria, e agora as funções dos porteiros, né, então os porteiros dividido também por tribos, né, então norte, sul, leste, oeste, que a Bíblia trata norte, sul, oriente e ocidente, tinham ali separados, né, de cada tribo, né, os homens, os maiorais, que foram colocados para ser os porteiros, para também estarem ali fazendo a segurança do templo. Tinha também os guardas dos tesouros, na qual, né, também eram homens que eram separados especialmente para cuidar de todo o tesouro, né, de tudo que se arrecadava, as ofertas, tudo que era dado. Né, essa família, os filhos de Jaeli, né, aqui a família deles, né, eram responsáveis por toda a parte de cuidar do tesouro do templo, tudo aquilo que entrava de ofertas, tudo aquilo que entrava de dízimos, tudo aquilo que entrava de valor, né, de ouro, alguma coisa desse tipo, eles então administravam e cuidavam disso para o templo. E também os oficiais e os juízes, que também era outra parte de outra família, da tribo dos levitas, que cuidavam das coisas oficiais dos reis, né? Então, e aqui a palavra de Deus fala que Davi o constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, né?
homens valentes que eram preparados para administrar e ser juízes, né, de toda a parte do povo de Israel. Mas algo que me chamou a atenção nessa palavra é a respeito de Obed-Edom. Obed-Edom lá atrás foi aquele privilegiado que, quando Davi teve em seu coração levar a arca da aliança para um lugar, para a cidade de Jerusalém, e teve o fato ali onde dois, sacerdotes foram mortos porque foram segurar a arca, que a arca e parecia que ia cair e eles morreram. A arca ficou na casa de Obed-Edom, e a palavra de Deus fala que Obed-Edom foi ricamente abençoado pela presença de Deus ali na sua casa. Ele foi ricamente abençoado. E aqui nós vemos que Obed-Edom e seus filhos foram também escolhidos para cuidar, do lado sul, da casa das tesourarias. E olha que interessante, aquilo que Obed-Edom fez, que foi cuidar da arca do Senhor, que representava a arca do Senhor, ele foi também lembrado ou colocado lá na frente como função, tendo a função ele e seus filhos de cuidar da parte da tesouraria. Então Obed-Edom foi ricamente abençoado porque foi lembrado pelo Senhor. E o que eu quero te falar é que quando você tem zelo e cuida das coisas do Senhor, você faz o bem para a obra de Deus, você faz o bem para a igreja do Senhor, você faz o bem para o seu irmão, Quantas situações nós não presenciamos, Irmãos que sentiram no coração, falaram, olha, Deus tocou no meu coração de te dar esse valor, Deus tocou no meu coração de semear esse valor na minha vida, Sabemos de situações que acontecem, de pessoas que semearam ou lançaram uma semente na vida de um irmão, e lá na frente ele foi, ricamente abençoado por Deus, porque ele se deixou Deus usar a sua vida e ele abençoou o seu irmão que estava precisando naquele momento, e ele foi ricamente abençoado depois, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Quando nós somos obedientes e cumprimos a sua vontade, ofertamos, semeamos, dizimamos, cumprindo assim, de alguma maneira, aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações, lá na frente o Senhor também se lembra de nós. E aqui Obed-Edom foi lembrado por Deus para cuidar de algo tão importante, sendo porteiro da casa do Senhor, sua família fazendo parte da portaria, fazendo parte também, da tesouraria. Então nós podemos ver que o Senhor cuida de nós em todos os aspectos. E o que eu quero dizer é que se Deus tem te tocado para abençoar alguém, é que lá na frente Ele vai te abençoar. Se Deus tem te tocado para você semear algo na vida de alguém, é que lá na frente Ele vai fazer com que aquela semente que você semeou na vida de alguém, na tua vida, produza frutos abundantes para você testemunhar que o Senhor é fiel, que o Senhor é galardoador e que Ele cuida de nós. Amém? Então guarde essa palavra no teu coração. Se Deus tem te usado para semear algo, tem tocado no seu coração para semear algo na vida de alguém, é porque lá na frente Ele vai te abençoar. Que Deus abençoe seu dia, que o Senhor te guarde, te livre e te proteja de todo mal. Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Lembrando que hoje às 19 horas nós temos o nosso culto, a grande celebração da família, junto com a Santa Ceia do Senhor, e você é o nosso convidado. Se você quiser estar conosco, é ali na Avenida Felicidade Vilela, número 127. Será um prazer ter você conosco, tá bom? Se você não estiver na nossa região, você pode assistir pelo Facebook da Pastora Maria, pelo Facebook da Igreja Apostólica Sol da Justiça, pelo YouTube, no IAP Sol da Justiça. Deus abençoe e até a próxima, assim o Senhor nos permitindo.